Olá, tudo bem? O presidente Lula recebeu na tarde desta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto representantes da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval. Foi um grupo grande de pessoas que foi ao presidente Lula apresentar um relatório de um estudo, feito um estudo detalhado, com visitas a várias indústrias aqui do Brasil, um relatório apontando a necessidade do setor. E é um compromisso do presidente Lula, um compromisso de campanha, tentar agora fazer a revitalização, a recuperação da indústria naval que foi destruída depois da Operação Lava Jato e em consequência da Operação Lava Jato. Então, estava lá o ministro Rui Costa, o deputado federal Alexandre Lindenmayer, que é o presidente desta frente parlamentar, ele que é do PT do Rio Grande do Sul, onde existe o maior estaleiro do Brasil, também o Carlos Veras, a deputada federal Jandira Fegali, também estava o deputado federal Lindbergh Farias, o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, que é André Luiz Siciliano, que é do Rio de Janeiro, estava o secretário da Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que é o Paulo Pereira, estava também o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval Brasileira na Assembleia do Rio Grande do Sul, que é o deputado estadual Miguel Rosseto, o presidente da Frente Parlamentar de Acompanhamento do Polo Gaslub em Defesa de Empregos da Indústria Naval, do Petróleo e Gás da Assembleia do Rio de Janeiro, que é a deputada estadual Verônica Lima, estava também o secretário executivo da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Indústria Marítima Brasileira, Luciano Gonçalves, o presidente da Transpetro, Sérgio Bassi, o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Loricardo de Oliveira, estava também o presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, Cineval, Adeovaldo Rocha, esse que é representante dos patrões na indústria naval, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, o David Bacelar, e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos, que é o Carlos Augusto Miller. Eu conversei com o David Bacelar, logo depois que ele deixou o encontro. E eu quero que você veja aí a íntegra desta entrevista importante para a recuperação econômica do Brasil. A entrevista que é importante também para a recuperação econômica, porque ele aponta os caminhos que foram relatados ali ao presidente Lula e também porque ele faz parte deste grupo que tenta recuperar uma indústria que é muito importante para a economia brasileira, inclusive para a geração de empregos, ou talvez principalmente para a geração de empregos. Se fala aí que com o projeto apresentado pela Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, podem ser gerados ou serão gerados 80 mil empregos diretos e mais de 400 mil empregos indiretos. Então fique com a íntegra da entrevista. Bom, David Bacelar, que é o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, e encontrei aqui no Palácio do Planalto depois de uma reunião dele com o presidente Lula. Para que foi essa reunião e o que é que foi decidido? Bem, Joaquim, essa foi uma reunião que nós consideramos muito importante da Frente Mista em Defesa da Indústria Naval, frente essa que é composta por vários parlamentares da Câmara, mas também pelas representações dos trabalhadores, a FUP, CNM, Conticom, representação dos patrões através do Sinaval, além de outras frentes que foram formadas em assembleias legislativas, a exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na reunião estavam presentes o presidente Lula, o ministro Rui Costa, dois secretários de Estado, que são o André Siciliano e também o secretário Paulo, ambos ligados ao ministro Padilha. Nessa reunião foi apresentado o relatório final da Frente Mista em Defesa da Indústria Naval, relatório esse que foi elaborado a partir de visitas técnicas feitas em todos os estaleiros do Brasil, demonstrando a capacidade que o país tem de entregar encomendas que podem ser feitas aqui. Estamos falando de navios, de sondas, plataformas que podem ser encomendadas aqui no país em vez de serem feitas para a China, Japão, Singapura, Coreia do Sul. Esse relatório foi
feita a sua apresentação pelo presidente da frente, o deputado Alexandre Lindemeyer, que é deputado pelo PT do Rio Grande do Sul e que foi também prefeito numa cidade grande, que é Rio Grande, onde tem um dos maiores estaleiros aqui do país. Reunião nós consideramos muito produtiva, porque dentre as várias propostas que nós apresentamos, fruto do nosso relatório, nós identificamos a necessidade de uma proteção desse setor, inclusive como os Estados Unidos da América do Norte faz, onde protege a sua indústria naval, exigindo que os navios que fazem cabotagem na costa estadunidense, que sejam navios fabricados nos Estados Unidos da América do Norte e não em outros países. Então apresentamos uma proposta para que o Estado brasileiro ele também consiga proteger e revitalizar essa indústria. Dentre tantas propostas, tem desde a redução do imposto da indústria, do IPI, taxação também para aqueles que importam aqui, para você evitar que navios sejam completamente importados de outros países, além de outras iniciativas. O presidente Lula, ele se manifestou junto com o ministro Rui Costa, se mostrou muito solícito às propostas que foram feitas, entregou na mão do ministro Rui Costa para avaliar todas elas e ver como elas podem caminhar aqui. Identificamos que, além do ministro Rui Costa, o ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que nós também conversamos há menos de um mês atrás, serão muito importantes para que essas propostas elas sejam colocadas em prática. Agora, isso já está no PAC, né? A construção de plataformas, não é? Isso aqui no Brasil, e isso está no PAC. Então significa que o governo vai atender essa reivindicação ou não? É isso, como está no programa de aceleração de crescimento, que foi apresentado, lançado lá no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, inclusive com a presença também do presidente Jean Paul Prats e do presidente da Transpetro, o Sérgio Bassi, ali sim havia a sinalização da construção de navios e plataformas aqui no país. E o presidente Jean Paul ele até falou da revitalização e da ocupação dos estaleiros aqui no Brasil, o que gerariam aí milhares de empregos aqui no país. Então entendemos que sim, por isso estar no PAC, pelo planejamento estratégico da Petrobras sinalizar a construção de alguns navios de apoio, embarcações de apoio, e também de navios de maior tamanho, de maior porte, entendemos que essas obras elas precisarão ser feitas aqui no país. Óbvio que, como nós sinalizamos, há uma necessidade de um marco regulatório ser construído, de leis serem feitas ou exigências do Estado brasileiro para que a Petrobras e as empresas do setor de petróleo e gás no país, elas façam essas encomendas aqui no Brasil e não fora do Brasil, como infelizmente ainda está acontecendo. Isso não é vamos dizer, não é nenhuma peculiaridade brasileira, algo exclusivo do Brasil. Eu já li, por exemplo, os Estados Unidos tem muita proteção em relação às construções relacionadas à indústria do óleo e gás lá dos Estados Unidos, não é? Exatamente, Joaquim. Não só Estados Unidos, né? Estados Unidos, China, Noruega, tem leis que protegem a sua indústria nacional. E nesse caso, especificamente, a indústria naval. Como colocamos, navios que fazem cabotagem na costa estadunidense, esses navios eles têm que ser construídos nos Estados Unidos. Mas esses navios que estão ali na costa, eles precisam ter a maior parte da tripulação estadunidense, não de fora. Aqui no país, infelizmente, nós ainda temos muitos afretamentos, né? Só para ter uma ideia, a Transpetro, que é a Petrobras Transporte S.A., ela tem apenas hoje 26 navios. Em 1950 foi construída, né, a Frota Nacional dos Petroleiros, a FRONAP. Na época, ela tinha 25 navios, quer dizer, nós estamos regredindo a 1950. E fora esses 26 navios que nós temos hoje, que são próprios, há mais de 120 navios afretados no Brasil, com a maior parte da tripulação, as pessoas que trabalham nos navios, de outros países. Então, o que está em xeque também é a soberania energética brasileira, porque nesses grandes conflitos que nós temos hoje na geopolítica mundial, se os países que são donos desses navios quiserem, eles tiram aqui de circulação da nossa costa, o que prejudica inclusive o abastecimento energético brasileiro. Então é uma grande preocupação que a gente sinalizou aqui e o presidente Lula se mostrou bastante sensível e preocupado também com relação a esse tema. Inclusive apresentamos propostas para a revisão de uma lei que foi criada no governo Bolsonaro, que foi a BR do Mar, onde flexibilizou muito os afretamentos e também a quantidade de pessoas de outros países nessas embarcações trabalhando.
Quantos empregos você acha que poderiam ser gerados caso a proposta de vocês seja aceita? Joaquim, segundo o próprio Sinaval, que é o sindicato patronal, o sindicato das indústrias navais, da indústria naval brasileira, o Ariel Waldo, o presidente, estava presente na reunião, ele apresentou ao presidente Lula que caso nós tivéssemos os 25 navios sendo construídos aqui no país e os barcos de apoio, são 38, salvo engano, construídos aqui, todos os estaleiros estariam em operação e, segundo ele, seriam 80 mil empregos diretos e mais de 400 mil empregos indiretos. São números similares ao que nós tínhamos aqui, ali por volta de 2013 e 2014, onde a gente chegou a um pico de 87 mil trabalhadores diretamente atuando nos 12 estaleiros que nós temos aqui no país, desde o Atlântico Sul, em Pernambuco, até o estaleiro Rio Grande, ali no Rio Grande do Sul. Você acha que a destruição ou enfraquecimento da indústria naval brasileira foi algo proposital em relação ao golpe? Isto é, foi dado o golpe para que esse setor da economia brasileira fosse afetado? Sem dúvida alguma. Há um estudo do DIEESE, que foi encomendado pela CUT, a nossa central, que demonstra que a Operação Lava Jato ela gerou um prejuízo gigantesco para o país. Estamos falando de 4 milhões e 400 mil postos de trabalho que foram extintos das grandes empresas de engenharia nacional porque elas foram destruídas. Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Odebrecht, Gustavo Gutierrez e outras. 4 milhões e 400 mil postos de trabalho a menos, segundo o DIEESE. E segundo também o DIEESE, o Brasil deixou de arrecadar mais de 126 bilhões de reais por conta dessas empresas terem sido literalmente destruídas. Então, essa pergunta sim vai ao encontro do que esse estudo demonstra e de tudo que se foi apresentado aí pela Vaza Jato, As vísceras da Operação Lava Jato, elas estão hoje às claras. Nós temos as relações, sim, diretas da Operação Lava Jato com o Serviço de Inteligência norte-americano, com a Justiça estadunidense e as relações que esse país tem com grandes empresas também, não somente de lá, mas de outros países que estão atuando aqui no lugar dessas empresas brasileiras de engenharia que praticamente foram dizimadas. Por isso há uma defesa também de nossa parte que essas empresas elas tenham a oportunidade de voltar a contratar com o Estado brasileiro, com a Petrobras e outras empresas, porque nós estamos falando de empresas de tecnologia nacional e que geram emprego e renda aqui no país, como geraram em todas essas obras que aqui nós falamos, na indústria naval, na indústria das grandes infraestruturas que foram montadas, inclusive pelo PAC 1, PAC 2 e agora pelo PAC 3, elas precisam voltar sem dúvida alguma. Foi muito prejuízo e pouca punição, né? Você espera punição para essas pessoas que causaram esse prejuízo gigantesco para os brasileiros? Essa é a grande questão, Para você, quem é da roça sabe bem o que é isso, você tem o gado, se o gado está cheio de carrapato, você vai matar os carrapatos. Você não vai matar o gado junto com os carrapatos. E aqui fizeram isso, Em vez de pegar os executivos que cometeram atos de corrupção, pegar ele, passar por um processo investigativo, processo judicial, dar o direito à ampla defesa do contraditório, e ele ser condenado, preso e punido, não. Condenado as empresas. Por tabela, condenaram também os 4 milhões e 400 mil trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão na uberização, no mercado informal, fazendo bico, algo que é inadmissível porque são pessoas altamente qualificadas, trabalharam com uma alta tecnologia brasileira que hoje nós poderíamos estar aí exportando navios, sondas, plataformas para outros países, em vez de termos aí essa massa de trabalhadores e trabalhadoras sem emprego. Precisa de punição para essas pessoas, portanto, Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Se é para punir, tem que pegar quem cometeu os atos de corrupção. Não, eu digo os próprios agentes públicos que acabaram torcendo até o processo, devido ao processo legal, para poder atingir essas empresas, não? Não, sim, sem dúvida. Aí estamos falando do outro lado da moeda, Você tem o agente privado ou público que à época cometeu algum deslize, a pessoa obviamente tem que ser punida, mas estamos falando também desses que destruíram a economia brasileira, nesse caso um segmento muito específico da indústria naval e da engenharia brasileira. Essas pessoas precisam ser punidas, e aqui citando elas, sem nenhum temor, temos aí o Deltan Dallagnol, que já perdeu seu mandato, mas isso é pouco pelo que ele fez com a Operação Lava Jato. Temos inclusive hoje o senador que vai perder o seu mandato, Sérgio Moro, que precisa ser punido por tudo que fez, não só esses, mas todos os outros que ajudaram nesse processo de destruição do nosso país.
criaram uma crise econômica, sim, em 2014, que iria dar um resultado, né, positivo à época ao ex-senador Aécio Neves, mas depois disso desestabilizaram todo o governo da presidenta Dilma e também provocaram um golpe de Estado, ajudaram a eleger o inelegível e inominável e, com certeza, a necessidade deles serem punidos também. Sobretudo porque há evidências de que, por exemplo, teve delação em que a pessoa nem foi ouvida. Criou, a Érica, por exemplo, colocou no papel um depoimento que não existiu, a pessoa não prestou esse depoimento. Há uma suspeita de fraude nas próprias planilhas da Odebrecht. Então, enfim, são crimes que precisam ser apurados e essas pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Sem dúvida alguma. Nós lembramos aqui, inclusive, do saudoso Paulo Henrique Amorim, que falava sobre isso tudo desde aquela época, né? Inclusive com a entrevista fabulosa dele com o Tacla Duran, onde essas delações elas foram explicitadas, né? Todos os seus erros, os seus excessos cometidos pela justiça em nome de um discurso, né, anticorrupção. E na verdade eles queriam ter acesso aos valores volumosos por demais dos acordos de leniência. Exemplo aqui, lembro-me de um da Petrobras, de 2,5 bilhões de reais, que a Fundação Criança Esperança lá da República de Curitiba iria levar e que nós questionamos no STF, a AGU nos ajudou a questionar, inclusive também, para que esse recurso, pelo menos o Estado, ele direcionasse, através do Poder Legislativo, para onde é que iria esse recurso. Mas não levou da Petrobras, mas levaram de outras. Então, para onde foi esse dinheiro? O que é que fizeram com esse dinheiro? O que é que iriam fazer com esse dinheiro, inclusive num projeto de país que eles sonhavam, né? Com a extrema-direita tomando conta e com o fascismo sendo projetado, inclusive com recursos públicos. David, deixa eu falar uma coisa para você. Na verdade, o Tacla Duran fui eu que fiz a entrevista, que eu trabalhei com ele. Eu estive lá em Madrid, só para te dizer, tá bom? Que massa, Joaquim, que massa, parabéns, parabéns. Eu lembrei do Paulo Henrique Amorim falando aqui de como o Moro ele fez, né, os artifícios. Parabéns, parabéns. E lá atrás, viu? Lá atrás, que naquela época era arriscado fazer isso. Obrigado, cara. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu,